E eu queria que você abrisse comigo em Mateus 19, versículo 8. Concentra nesse momento, você saiu da sua casa, se trocou, vestiu aquela roupa bonita, pôs o perfume. Então aproveite esse momento e se concentra. Porque qual o motivo de você ter feito tudo isso se você não vai aproveitar o momento que estamos juntos? É ou não é? Em Mateus 19, versículo 8, Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres, por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Interessante, eu quis começar com essa escritura, porque Jesus ele estava em um ambiente de homens caídos. E eu vou falar um pouco disso. Desde o começo, tudo era perfeito. Então, o homem peca, e aí tem várias consequências. Então, Jesus, ele começa a viver em um mundo, a pregar para homens que não tinham mais a visão correta sobre Deus. Homens e mulheres afetados pelo pecado, incapazes de terem uma visão plena, límpida sobre quem é Deus. E eles começaram a criar tradições, a seguir religião, a falsa religião, a distorcer aquilo que Deus estava ensinando, e os corações cada vez mais endurecidos pelo pecado. Então eles começam a questionar Jesus, a lei, e havia toda uma intenção atrás disso, e esse não é o meu foco aqui. Mas é interessante que quando Jesus é pressionado a dar sua opinião, ele fala: olha, o divórcio, se ele existe, ele está na lei de Moisés, porém essa lei, ela aconteceu por causa da dureza do coração de vocês. Mas aí Jesus fala: mas no princípio não era assim. E aí ele remete lá no princípio, como que era no princípio o casamento. E esse é um exercício, irmãos, que nós precisamos fazer. Nós vivemos em tempos de tantas mudanças, tantas opiniões, tantas ideias. Não, acho que não é mais assim. Eu acho que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu acho que tem coisas que a gente tem que interpretar à luz da nossa cultura atual. E se você tivesse esse debate com Jesus, sabe o que ele faria? No princípio não era assim. No princípio era assim, assim e assado. E hoje nós vamos fazer um pouquinho desse exercício. Já que nós estamos no princípio do ano, já que nós vivemos agora um novo início, as esperanças estão aí afloradas, né? Esse ano nós vamos emagrecer. Esse ano nós vamos mudar. Esse ano eu vou tomar decisões, porque há um novo início. Então tomara que você tome a decisão mais importante da sua vida, que é ter um novo início com Deus, um renovo. Seja você cristão, seja você não cristão, é uma oportunidade de você conhecer mais a Deus e renovar a sua fé. Então vamos lá para o início. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31. Vamos seguir esse conselho de Jesus, como era no início, como era no princípio de todas as coisas. E nós vamos aprender tanto, espero. Gênesis 1, 26 a 31 diz o seguinte: se você não tem uma Bíblia, acompanha quem está do lado, anota, revê em casa. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham, subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi.
E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. É interessante que no princípio, você vai ter um relato da criação. Cada etapa, o que Deus fez cada dia, como Ele colocou em ordem todas as coisas. Queria falar para você, primeira coisa, a Bíblia não é um livro científico. Ela não vem explicar cientificamente como as coisas aconteceram. Mas ela é um livro de boas notícias e de muito ensinamento. Então, olha, no princípio foi assim que aconteceu. E Gênesis 1 vai relatando tudo isso acontecendo. Então, o ápice da criação é o homem. Por que o ápice? Porque quando Deus cria o homem, Ele fala, esse eu vou fazer a minha imagem e semelhança. E Deus cria tanto o homem como a mulher a sua imagem e semelhança. E você vai percebendo quando você volta ao início, ao princípio, e Deus cria tudo de maneira tão excelente, e Ele fala assim, ficou muito bom, ficou muito bom. E Ele chama o homem e a mulher e fala, olha, vocês dominem, vocês cuidem, vocês zelem por tudo isso. Então imagina que você tem algo que você gosta muito, que você tem algo que você cuida muito, e você entrega a outra pessoa. Quem recebe essa obrigação, como que fica? Uau, que responsabilidade. O meu cunhado, ele viajou. Aí ele pediu para que eu ficasse na casa dele. Tem uma casa enorme, tem piscina, tem um jardim maravilhoso. No princípio eu falei, uau, é claro, né? Vou morar num clube aí 2 semanas. Aí ele falou, mas tem algumas coisas que você precisa cuidar. Primeira coisa era um peixinho. Ele falou, tá vendo esse peixinho aqui? Ele já vive há não sei quanto tempo. Ele está assim, já passou da hora de ir. Mas ele está bem, está saudável. Ele não tem água da torneira, ele pega de um poço que ele tem lá. Quando eu olhei aquilo, eu pensei, e ele falou assim, olha, eu queria que você cuidasse, se a água ficar um pouco verde, você troca. E me ensinou a trocar. Eu falei, meu Deus, se esse peixe morre na minha mão. E eu todo dia eu cheguei a orar a Deus, não deixa esse peixinho morrer não. Porque ele está vivendo tanto tempo e bem, agora que está sob minhas mãos. Porque eu entendi a responsabilidade. E se eu for falar do jardim, da piscina, que ficou verde, né? Fiquei preocupado, não consegui deixar lá bonitinha. Então, tantas e tantas coisas, mas quando eu recebi, tipo, olha, eu gosto muito desse peixe. Cuida dele, ele nunca morreu. Eu me senti assim, com temor, mas ao mesmo tempo eu falei, olha que responsabilidade, ele confia em mim, né? Então imagina quando Deus cria tudo e não é um peixinho, tudo, e fala, homem e mulher, vocês vão cuidar, e não só cuidar, vocês vão zelar, cultivar e fazer que isso floresça, e ainda mais, vocês vão se multiplicar, e a minha imagem e semelhança será espalhada pelo mundo. Irmão, sexo não é só para ter prazer, a função número 1 do sexo é multiplicar a imagem de Deus. Por isso que quando você aborta a imagem e semelhança de Deus, você peca contra o próprio Deus, você peca contra o seu corpo, você peca contra o próprio bebê e peca contra Deus. E depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Por isso que sexo é para pessoas casadas. Por quê? Você precisa ter um ambiente de família, porque você está se preparando para receber a imagem e semelhança de Deus. Não é só para ter prazer. Lembra que eu falei, no princípio não era assim? Hoje, o sexo é para ter prazer. Você compra um anticoncepcional, se você tem uma gravidez que você não quer, você arranca fora. Porque no princípio, Deus tinha um outro plano, mas o pecado foi distorcendo. Eu fiquei tão feliz com o nascimento do Rael. Rael nasceu, temos novos avós aqui, né? Estava conversando com a Santa, mas foi difícil. No começo, foi uma complicação, mas a vida triunfou. Não é tão especial quando a imagem e semelhança de Deus é espalhada? Olha, irmãos, eu queria falar para os casais, nós deveríamos ter mais filhos. Eu me arrependo de não ter tido mais filhos, não ter adotado mais filhos. Deveríamos, porque se você olha o que a Bíblia ensina, ela fala, ó, multiplica. E hoje eu percebo, a Denise tem tios que não têm filho, não tiveram, perderam filho, e não tiveram mais, não adotaram.
Hoje eu percebo como faz falta filhos na vida dele. Nós tentamos lá ajudar, mas eles já estão idosos, e como faz falta de filhos para cuidar. Você pode argumentar que é difícil, tantas coisas, mas nós precisamos ter mais coragem, confiar mais em Deus. Então eu queria encorajar, tenha filhos, tenha, Deus vai te dar um potinho de ouro lá para você sustentar esses filhos. Cuide. Então você que ainda não tem, pensa nisso. Mas amém. Vou parar aqui, concentra de novo, porque eu sei que isso é um tema polêmico. Mas se você quiser, eu posso ter umas boas conversas com você sobre isso. Tá bom? Ah, Marcos, é fácil, só teve um. Verdade, irmãos, eu errei, eu queria ter mais. Deveria ter tido mais. Mas, se eu posso aconselhar agora, tenham filhos. Não dá não. Quem sabe? Agora eu quero ser avô, mas depois, mais tarde. Voltando ao assunto. Sabe, irmãos, eu queria, como todo começo de ano, eu gosto de dar dicas para que você seja feliz. Mas eu queria falar para você, que quando o foco é você seja feliz, já começou errado. Porque a Bíblia jamais ensina isso, o próprio Jesus veio para se dar. Então assim, um erro nosso é fazer planos só focado em nós mesmos. Eu quero ter mais isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter saúde, eu quero ter dinheiro, eu quero emagrecer, mas você quer por quê? Para quem? O que isso vai alcançar outros? O que isso glorifica a Deus? Você fala assim, olha, eu quero emagrecer porque eu quero ter mais energia para servir mais as pessoas. Olha que causa nobre. Eu quero ter energia para servir em casa, servir a minha esposa, servir meus amigos. Isso vale para os homens e para as mulheres. Eu quero ter mais dinheiro para servir o reino, para alcançar os perdidos. Eu quero me qualificar porque eu quero alcançar pessoas que talvez não estão sendo alcançadas. E quando você começa a pensar assim, eu quero fazer planos para alcançar o outro, eu quero ter uma casa enorme, para ter muitos filhos, para a glória de Deus, para poder receber os amigos, para poder abrir a minha casa, para que a palavra de Deus seja pregada. Olha quantas coisas maravilhosas. Quando meu cunhado pediu, ele já tinha insistido várias vezes, porque a casa dele é grande e é difícil de cuidar, ele falou assim, Marcos, você pode trazer quem você quiser da igreja, porque ele sabe que nós vamos fazer isso. Então nós abrimos lá um dia, o pessoal do conselho foi afiarado, dia de clube, né? Foi a meninada lá, a água ficou verde, lutei para aquela água ficar azulzinha, branquinha, né? Mas assim, qual sentido tem de você ter uma baita de uma casa se você não vai servir as pessoas? Qual sentido? Então quando você começa a imaginar, olhando, olha, eu quero que Deus me abençoe, sabe Abraão, que Deus fala, você vai ser pai das nações para abençoá-las? Nós deveríamos ter esse conceito. Então eu quero desafiar você, refaça a sua lista, refaça a sua motivação. Para pensar, isso aqui ajuda quem e por quê? Glorifica a Deus? Vai para o princípio. Qual é o princípio? Olha, você tem que cuidar, você tem que cuidar da minha imagem e semelhança, e você tem que ir para frente, para a glória do meu nome, e não para nós mesmos. E esse é uma grande causa de depressão, de doenças, porque as pessoas estão olhando para si mesmas, querem tudo para si mesmas. Essa nova geração é uma geração que não precisa mais de ninguém, porque ele tem o Google, porque ele tem o YouTube, porque ele tem o Instagram, ele não precisa mais perguntar nada para você. Então, nós temos uma nova geração que não sabe se relacionar. Então, se nós não vamos para o princípio e chamamos essa nova geração a ser reverente a Deus, a entender por que estamos aqui, a entender por que é importante o ser humano, eles vão se relacionar somente com o celular e não com o Criador. Eles vão esquecer que o ser humano é a imagem de Deus. E cabe a nós, os cristãos, ensinar reverência a essa nova geração. No princípio não era assim. Então, será que no seu planejamento para 2022,
Tá isso aí para sua família? Eu quero ter uma família reverente a Deus. Sim ou não? Vamos lá, pensa. Quero dar um conselho para você refazer, sair da individualidade e pensar no outro. Mas número 1, quer ter um ano maravilhoso? Sim ou não? Sim. Encare cada um como a imagem e semelhança de Deus. Nos planos perfeitos de Deus lá no princípio, como que era? Havia raça, cor. Eles estavam reclamando, havia divisão entre eles. O que Deus criou? Olha, não depende da cor de nada, todo mundo tem minha imagem e semelhança. Não depende do sexo, se é homem, se é mulher, os dois são a imagem e semelhança minha. Deus falando. Então, irmãos, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, todos, olha quantos problemas seriam resolvidos. Não estaríamos falando de racismo, porque só haveria uma raça, a raça humana. Não estaríamos brigando, homens e mulheres. Agora é a vez das mulheres. Chega de patriarcado, é o matriarcado. Aí vai chegar um dia e você chega de matriarcado, agora é o patriarcado. E nós não vamos para o princípio. Como era no princípio? Homem e mulher, cada um com seu papel definido. Olha, homem, você vai amar, vai cuidar, vai liderar esse relacionamento. Mulher, você vai ser uma auxiliadora idônea. Olha, vocês vão ser uma dupla incrível e vão gerar filhos e vai multiplicar e vai ser tudo perfeito e esse jardim é maravilhoso. É verdade isso? Sim. Até que o pecado bagunçou todo o esquema. Então assim, você quer ter um ano maravilhoso? Comece a enxergar aquela pessoa que você não gosta como imagem e semelhança de Deus. Nós vamos viver um ano de eleição. Vai haver discórdia, e vai haver discórdia aqui se nós não abrirmos nossos olhos. E começarmos a olhar uns aos outros como imagem e semelhança de Deus. Seu chefe, que você não gosta, ou a sua chefa, que você não gosta, é imagem e semelhança de Deus. Está deturpado, porque lembra, o pecado afetou isso, mas não deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Você quer ter um ano maravilhoso, aprender a se relacionar com as pessoas? Comece a olhar como imagem e semelhança de Deus. Era assim no princípio. Plano perfeito de Deus, todos são a sua imagem e semelhança. Olhem para seus amigos desse jeito, para seus inimigos desse jeito. Aplica isso no seu relacionamento. A sua mulher é a imagem e semelhança de Deus. O seu marido é a imagem e semelhança de Deus. O seu filho e a sua filha é a imagem e semelhança de Deus. A sua sogra é a imagem e semelhança de Deus. E todos aqueles que estão em volta, bons ou maus, são a imagem e semelhança de Deus. Qual que é a distorção disso? Quando nós não enxergamos as pessoas como imagem e semelhança de Deus, brigas, dissensões. Os relacionamentos são quebrados. Começa a haver uma distorção de quem é o outro. O ódio toma conta e você não consegue ver no outro a imagem de Deus. Você não consegue ver, talvez, numa gravidez, a imagem de Deus se formando. E aí começa a ver várias distorções. Você olha as coisas com outro prisma. E aí você vai ver cor. E aí você vai ver classe social. E aí você vai ver política, porque sua mente está distorcida pelo pecado. E você não olha a todos como uma imagem e semelhança de Deus, criação de Deus. Você vai se tornar presa fácil para as ideologias. A ideologia não vai resolver o problema desse mundo. Pode até ser boa, mas não vai resolver. Feminismo não vai resolver. Machismo não vai resolver. Político nenhum vai resolver. Não vai resolver. Porque não é uma questão só disso. Tem o pecado por detrás. E a gente vê, né? Às vezes você prioriza, talvez, por exemplo, o movimento feminino. Agora a mulher é a evidência. Então nós vamos destruir os homens. Nós vamos acabar com as imagens dos heróis. Nós vamos acabar com a imagem lá do chefe de família. Nós vamos pegar a família e vamos virar uma bagunça. Tudo é família, toda forma de amor vale. Aí eu pergunto para você, no princípio era assim?
Quando Jesus sentasse com você e você viesse com as suas ideologias, ele ia falar o quê? No princípio não era assim. Isso é dureza do seu coração. Então cuidado, porque a distorção, a ruptura com Deus, quando você abraça o pecado, você pode se tornar uma presa fácil de qualquer ideologia, de direita ou de esquerda, ou que seja, de centro, o que for. Você pode ser tão consumido por isso, que vai ser mais importante do que o princípio, do que as leis de Deus. São as distorções. Como é que está a sua visão? Eu quero que você tenha um ano bom. Eu quero que você seja feliz, mas para isso, volta para o princípio. No princípio não era assim. Não tinha isso. Bom, o segundo conselho que eu quero te dar: encare a natureza como sua irmã. Olha, natureza não é mãe. Esse papo de mãe e natureza é papo furado. Encara a natureza como sua irmã. Por exemplo, Deus criou a natureza, depois criou quem? Nós. Num sentido, nós somos irmãos da natureza. Quando Deus cria, Ele fala assim: olha, vocês vão ser os irmãos mais velhos. Vocês vão cuidar de tudo isso aqui. Não falou, olha, e vocês vão dominar. Na mente humana, às vezes dominar é estragar, né? Isso aqui é o que domina, esse pedaço aqui. Então você arrebenta. Às vezes eu vejo aquele programa lá, tem um programa sobre febre do ouro, né? Eu acho legal, mas dá dó, porque os caras vão atrás do ouro, mas arrebenta com tudo. Talvez tenha uma maneira mais sábia de usar os recursos. Eu não sou contra usar os recursos, que usem. Mas sempre lembrando, é minha irmã. Eu tenho que cuidar e zelar. Eu tenho que ser cuidadoso. Olha no Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então Deus, ele fala: olha, tá vendo essa coisa maravilhosa que eu criei? Você vai cuidar e cultivar. Aí depois ele fala: olha, pode comer de tudo. Alguns falam que não pode comer. Eu vou te falar das distorções disso. Quais são as distorções quando você não vê a natureza como uma obra de Deus? Quando você não vê a natureza como a sua irmã que você deve cuidar, e como você não entende o domínio, o que é dominar? Quais são as distorções? Você vai ou destruir tudo, né? Você é desde aquele de jogar um papelzinho, de não estar nem aí para a natureza, de ser aquele cara que quer o máximo e não quer responsabilidade nenhuma, né? Que não está nem aí mesmo. Mas você pode ir para uma outra distorção. Qual que é? Idolatrar a natureza. Eu vou abraçar a árvore. Se a árvore falasse, talvez ela chegasse assim: meu filho, o que é isso? Vai abraçar sua mãe, vai abraçar o seu irmão, o seu pai. Isso não me faz crescer. É claro que você pode, né? Tem as plantinhas que você conversa, elas surgem. Mas gente, somente os jovens, Deus não fez a natureza para que você idolatre a natureza. Deus criou a natureza para que seja uma espécie de revelação, para que você o adore e cuide dela. Você não precisa idolatrar, não é o plano de Deus. Vou te falar uma outra distorção. Eu não como carne. Não pode, aquecimento global. Tem uma propaganda do Bradesco assim, né? Como não sei o quê, não sei se vocês acompanham os desdobramentos, os maiores clientes do Bradesco são o pessoal da agropecuária. Deram uma no Bradesco e aí, não, desculpa aí, alguém lá, um estagiário do marketing, querendo agradar uma certa parcela, aquelas ideologias. E Deus fala, no princípio, como que era? Coma, pode comer. Não, é só vegetal. Se você... Alguns falam que a comer carne veio depois da queda, né? Mas é interessante que quando Abel oferece, ele oferece um sacrifício, e eles comiam. Mas já havia o pecado, mas isso era uma tradição, provavelmente Adão já fazia isso. Entendeu? Então assim, em nenhuma parte da Bíblia fala, a partir desse momento se começou a fazer churrasco. Não tem, irmãos, se come. Deus pensou, gente, por que você acha que Deus fez a picanha tão saborosa?
Fala para mim. Porque você acha que aquela gordurinha é maravilhosa. A Denise um dia falou assim para mim, ó, tá vendo essas camisas aqui? Tudo cheio de gordura. E foi o churrasco que eu fiz, porque eu via escondidamente, eu chupava lá aquela gordurinha da picanha e às vezes caía aqui, eu fui entregue. Porque eu não sou mais aquele jovem que você pode pegar a gordura da picanha. Olha, coma, faz bem para o seu corpo, para o seu cérebro. Por quê? Porque Deus planejou assim. Não exagere. É uma outra distorção. Come demais, prejudica o seu corpo. Você está entendendo como é sério, como o pecado nos afeta? Olha, eu não estou falando para maltratar os animais. Vou te falar de uma outra distorção, falando aqui para que você seja feliz. É tratar cachorro igual gente. Cachorro não é gente. Você não é mãe de pet, não. Você é dona do cachorro, do gato. E ficou tão triste a situação. Eu já vi casamentos na internet e quem entra é o cachorro, gente. Imagina! O meu cunhado tem um cachorro, um Doberman. Todo mundo ficou impressionado com o cachorro. Porque ele é cachorro raiz. Ele não entra na casa, ele ficava lá assim, ó, mas ele não entrava. Falava canil, ele ia na área lá, a gente fazendo churrasco, ele ficava lá, mas não invadia. Passava alguém na rua, ele protegia. É lógico que eu não espero que o seu cachorrinho fofinho, peludinho, vá fazer isso, mas olha, avalia. E é interessante, falar um pouco mais sério aqui, que você pega pessoas que defendem os animais, mas que defendem um aborto. Pessoas que são ecologistas. Você entende que o homem, a mulher, o ser humano faz parte da ecologia? Que quando você faz um aborto, você também agride a ecologia, que é um contrassenso terrível. Porque o pecado bagunçou tudo. Então, olha, eu acho o cachorro ótimo, eu gosto. Se eu pudesse, eu teria no meu apartamento, mas não dá. Mas ele não é criança. Ele não é seu bebê, ele é um cachorro. Eu tenho uma teoria, às vezes eu passo na rua e vejo cachorro de raças que, ó, ele quer ser cachorro, ele não consegue, porque você joga perfuminho, põe lacinho, beija na boca dele, deixa ele te lamber. E olha, eu vou falar uma coisa que o Anderson Marinho fala que é verdade. Você sabe qual é o papel higiênico do cachorro? É a língua dele. Então, só para te ajudar. No princípio, não era assim. Cada um no seu papel. Cachorro, Deus, eu gosto do cachorro porque ele é fiel, né? Ele está lá, você pode... Ele é legal, eu gosto. Mas ele não é um ser humano. Gato não é um ser humano. Você conhece a teologia do cachorro e a teologia do gato? É assim, o cachorro, ele começa a ser alimentado e cuidado, ele fala assim, esse homem deve ser um Deus. Ele cuida tanto de mim. O gato, ele começa a receber alimento, carinho, ele fala, eu sou um Deus. Todos me dão alimento, cuidam de mim, eu sou um Deus. E cuidado para que você não trate Deus assim, achando que por Ele te atender, você é o Deus e não Ele. Então, olha, seja feliz, trata cachorro como cachorro, gato como gato. Ame e zele, cuida, mas não troque os papéis. Olha, jovem, não cai nessa ideologia que não se sustenta, que não é real. Porque até nisso começa... Quando você começa a achar, ai, pobre do boi, pobre não sei do que. Aí você olha quem come e fala assim. Começa a separar. Sabe, houve um problema bíblico em que havia um problema de comida. E qual era? Olha, respeita. Se você encara isso como ruim, respeita. Mas eu queria fazer um exercício. Quer ser feliz? Vai no princípio. Como era no princípio? E você vai ser feliz. Gênesis 2, 24, diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só
carne. Irmãos, casamento, quem instituiu foi Deus e pronto, final. Como Ele instituiu, vamos ao princípio. No princípio, homem e mulher. Deus não instituiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E Ele ainda falou mais, olha, o casamento é para que o homem e a mulher sejam um só. Isso acontece no sexo. Você se torna uma só carne. Tudo planejado no princípio, são do sexo, é fazer filhos. Então não é surpresa quando a pessoa fica grávida. Por isso que Deus fala, olha, homem e mulher se casam, uma só carne, deixa pai e mãe, vira uma família, e que minha imagem e semelhança seja cuidada, zelada e se espalhe. Olha a importância. Quais são as distorções da gente não entender? Quais são as distorções? Divórcio é uma distorção. O que o divórcio vende? Olha, acaba com os problemas, separa da sua mulher, separa do seu marido, tudo vai dar certo. Mentira. A dor, a sofrimento, financeiramente você vai quebrar, filhos ficam revoltados, há tanta coisa negativa, você troca um problema por outros, bem maiores. Se divórcio resolver, estava todo mundo divorciado. E cada vez mais o mundo distorcido vende isso. Ah, está com problema? Separa. Você não encontrou a sua alma gêmea. No princípio não era assim. Isso é um assunto que nós vamos mais tarde, em outras situações, desenvolver mais. O Ministério da Família está desenvolvendo isso também. Mas divórcio é uma distorção. Casamento entre iguais, do mesmo sexo, é distorção. Conceitos de famílias diferentes é distorção. Ah, mas é amor, toda forma de amor vale. Olha, quero te dar uma direção aqui. Quando você ouvir tudo isso, como era no princípio? Como o autor da vida planejou as coisas. E aí você vai ter as respostas que você precisa. Então não abrace aquilo que vá contra o que era no princípio. Para a gente ir caminhando no final, Gênesis 3, de 1 a 8. Eu quero te explicar por quê, onde começou toda essa bagunça, por que está tudo acontecendo do jeito que está. Gênesis 3, de 1 a 8, fala assim, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Aqui começou a bagunça. Sabe o que é interessante? Quando vocês vão estudando a história, vem a serpente e começa a questionar, né? Deus falou isso? Deus falou aquilo? Deus... O que Deus havia falado, de fato? Qual é uma ordem expressa que Deus deu? Simples e fácil, qual era? Não coma. Não coma. Às vezes nós caímos na lábia da serpente. Mas é assim ou não é assim? Naquela época, falou isso? Você entendeu certo? Você entendeu errado? Mas nós não vamos no cerne da coisa. Qual era a grande questão? Não era para comer. Simples. Olha como é simples obedecer a Deus. Não faça isso. Quando eu falo para você, não faça sexo fora do casamento, porque Deus falou. Nós precisamos ter essa reverência outra vez. Deus falou, não vou fazer. Porque Ele sabe. Porque o temor a Deus me faz respeitá-lo. Então quando você vem com um monte de ideia, fala, mas o que Deus falou? As distorções vão vir, você tem que parar, mas o que Deus falou? Como eu devo tratar meu irmão, como eu devo tratar o próximo, como eu devo ser no culto, como eu devo ser diante dessas coisas, como deve ser minha oferta, o que Deus falou, o que a palavra dele me falou.
E esse exercício resolve muitos problemas, em vez de ficar, não, ele não falou isso não, acho que ele falou assim, não, você entendeu errado, não, vamos... Gente, está claro, não é. Seríamos tão mais felizes. Por isso que eu quero que você tenha um ano feliz. Vai no simples, vai no básico. Não é, não é. Simplifica. Vai no princípio. Então a queda, ela nos afetou em 4 áreas. A dimensão espiritual. Rompemos com Deus. Essa é a grande verdade. Por quê? O Deus andava no jardim, trocava ideia com o homem e tal. Lembra no começo? O pecado, o homem se esconde de Deus. Então uma coisa você tem que entender, que o pecado faz você se esconder de Deus. A sua natureza humana, lembra que eu falei, a gente chega no culto assim, ó, comi demais, distraído, canta, tá, hoje não tem o slide, né, poxa vida, a roupa do outro ali, nossa, tá calor, somente, você que é jovem, tá lá, está sofrendo de abstinência do celular, né? Seu pai tomou um celular, que hora que acaba o culto, porque eu não aguento mais. Isso é distorção, é o pecado, você tem que entender. É o pecado que faz, despreza o mais velho, despreza o que é sagrado. Meu amigo, viu? Acabou aqui, você pica a mula, dá um jeito, olha... Eu vou botar uma grade naquele banheiro, vou colocar horário no banheiro, porque impressionante. Irmão, sejamos sérios. Pais, fiquem atentos. Olha, eu vou te falar uma coisa que foi bom na igreja católica quando eu era pequeno. Você não podia abrir a boca. Aí ficava, o padre já olhava, entendi. A mãe puxava a orelha da gente. Senta aí, menino! Não era assim? Eu ficava. Eu aprendi coisas assim. Porque tinha que ter reverência. E sabe, nós cristãos queremos ser diferentes, né? Não, isso é diferente. Ensina reverência, seja reverente. Você só vai ganhar com isso. Respeite os mais velhos. Eu vou ter algumas conversinhas aí depois, pode ficar tranquilo. Nós rompemos com Deus, encara isso. A segunda dimensão que foi afetada foi a social, nós rompemos com o próximo. O que o homem fez? Foi a mulher. Foi ela, Deus. A mulher, eu já tinha rompido com Deus, né? Então vou jogar a culpa em Deus mesmo, vou jogar a culpa na mulher. A mulher jogar a culpa na cobra, a pobre da cobra não tinha para quem jogar a culpa. E sabe o que acontece? A ruptura social. Por que tem tantas brigas? Por que tem movimentos um contra o outro? Por que tem que arrebentar um em prol do outro? Porque a distorção, o pecado, afetou a nossa dimensão social, afetou a nossa dimensão psicológica, rompemos com nós mesmos. O homem vivia tão felizão pelo Adão lá no paraíso, o homem e a mulher, e de repente fala, estou nu. Ele tem vergonha dele mesmo. Rompeu-se. Sabe, irmão, tantos conflitos que nós temos com nós mesmos, é uma dimensão afetada pelo pecado. Por isso nós precisamos de... Eu não sou contra remédios, tá? Mas eu sou contra quando a gente começa a buscar, a não entender o porquê que estamos nessa situação. Existe o fator físico, mas existe também o fator do pecado. Nós precisamos olhar que também nos afetou. Novamente, não sou contra medicar, não sou contra psicólogo, não sou contra nada disso. Mas tudo tem que ter um limite, porque há distorções. Olha, psicólogo não é Deus. Ele acerta em muitas coisas, mas ele não é Deus. Lembra, ele também tem a mente afetada pelo pecado. Precisamos tomar cuidado. Aí quando vem um conselho contra, e como que era no princípio? Para a gente ir terminando, calma aí. A última dimensão que foi afetada foi a dimensão ecológica. O homem, o que Deus fala? Depois você olhar no versículo 17, fala assim: maldita é a terra por sua causa. Nós rompemos com a ecologia. Então, quando eu falo, parece a ecologia, nós precisamos ser sérios com isso. Porque é também uma dimensão afetada pelo pecado. Mas Gênesis 3,15, eu acho fantástico, acompanha lá comigo, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela.
e ela lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Interessante, a cobra, ela engana a mulher, mas a redenção da humanidade vai vir pela mulher, que foi Jesus. E esse símbolo de fala que quando pisa na cabeça, não é que, se deu um golpe de sorte, é um sinal de humilhação. A cobra foi humilhada, Satanás foi humilhado. Jesus pisou na cabeça dela. Ela mordeu. Ele foi para a cruz, ele experimentou a ira. Ela mordeu, mas quem venceu? Você vê toda a desgraça e você vê Jesus vindo da mulher como um ato de misericórdia de Deus para restaurar todas as coisas e nos levar de novo ao paraíso. Onde você quer ir? Olha que maravilha. Para a gente terminar, Romanos 8. Romanos 8, versículos 19 a 24. E eu te dei tanta dica importante para você ser feliz. Tomara que você aproveite. Tem um ano muito diferente do que foi esses anos aí. Romanos 8, 19 a 24. Posso ler? Estão aí? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Então olha, Romanos 8 dá uma fechada em tudo isso. A natureza está ansiosa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha como é importante anunciarmos o Evangelho. A natureza está esperando que você anuncie, porque ela está sendo massacrada. O pecado arrebentou com a natureza, e ela está ansiosa e fala, e nós também gememos. Irmãos, nós seremos transformados. Aqueles que estão esperando a Jesus têm esperança. Às vezes eu penso assim, é tanta maravilha, Deus é tão poderoso que nosso corpo vai ter que ser transformado para que a gente possa aproveitar quem é Deus, porque nossa mente não consegue, ela está afetada pelo pecado. Então você percebe que em Jesus nós somos novamente inseridos de alguma maneira no Éden, ainda não completamente. Lembra que eu falei que nós estamos numa tensão do já, mas ainda não? Nós já temos a Jesus, nós já temos a promessa, nós temos a esperança, ainda não vemos, mas cremos que as promessas de Deus são verdadeiras, e isso nos enche de esperança. Nós cremos que Deus vai cuidar da gente, que apesar de um ano difícil, porque olha, vira um ano, não somem os problemas, eles continuam, mas nós cremos que Deus tem uma promessa para nós. Nós cremos que no princípio podemos trazer o reino de Deus agora. Apesar do pecado que nos afetou, nós cremos que o Espírito Santo provoca a santidade em nós, e aí nós somos capazes de praticar aquilo que Deus quer, e que no final o nosso corpo vai ser restaurado, toda a natureza, e nós vamos desfrutar Deus de uma maneira incrível. Que promessa! Então isso tem que motivar o nosso ano, porque você não sabe como vai ser 2022. Talvez você morra em 2022, talvez eu morra em 2022, talvez o seu filho, sua filha, sua mãe, a gente não sabe. O pecado afetou isso sim, mas a nossa esperança supera tudo isso. Que se seu filho morrer em Cristo, você morrer em Cristo, sua esposa morrer em Cristo, um dia estaremos juntos novamente. Olha que maravilha. Para o cristão a vida não termina aqui, ela continua, porque há uma esperança viva e nós temos que abraçar isso e ficar ansiosos. Tomara que você tenha muita ansiedade de que Cristo volte. Eu queria que o seu pedido número 1 fosse: volta a Jesus. No dia lá me perguntaram, qual o pedido que você faz? Eu quero que Cristo volte, claro, melhor coisa que pode acontecer.
e tudo ser consumado. Tudo já está consumado na cruz. Queria muito que vocês entendessem. Depois você lê Romanos 5, 10 a 11, que fala que Jesus reconciliou todas as coisas por meio do seu corpo. Que Jesus, por meio do seu sangue, reconciliou todas as coisas. E aí nós podemos, como foi falado aqui, experimentar o renovo. Que você tenha um 2022 abençoado. Que não te aconteça nada, que você ganhe mais dinheiro, que você realize seus sonhos, que todo mundo fique saudável, que não morra ninguém, que você está com dor seja curado, se está sofrendo que o sofrimento pare, mas olha, a gente sabe que isso não vai acontecer com todos. Sabe que a vida é assim, ó, mas que a esperança em Cristo não morra em você. Eu quero que você faça isso aqui, ó, vai para o princípio, seja reverente, cresça no conhecimento de Deus. Sabe que 2022 seja o ano que você mais vai conhecer a Deus, antes de 2023, você vai conhecer mais ainda, para a honra e glória dele. Oremos.